Elas foram as arquitetas do imaginário brasileiro. Rostos que durante décadas ditaram o que era beleza, sucesso e desejo em cada residência deste país. Mas existe um pacto silencioso no topo da pirâmide do estrelato. Quanto maior a glória, maior o preço cobrado nos bastidores. Hoje, em 2026, nos deparamos com um cenário que a televisão nunca quis mostrar. O que muitos chamam de esquecimento é, na verdade, o resultado de uma engrenagem que consome identidades e descarta biografias. Neste vídeo, vamos analisar as trajetórias de 10 mulheres icônicas que hoje vivem realidades que poucos poderiam prever. O mistério aqui se divide em 3 caminhos distintos. Primeiro, as que tomaram a decisão radical de abandonar o sistema no auge, trocando contratos multimilionários pelo isolamento absoluto em um ato de rebeldia, que até hoje o país tenta decifrar. Segundo, as que enfrentam agora o custo biológico de anos sob pressão, travando batalhas diárias contra processos de saúde que as luzes do estúdio não conseguem mais esconder. E talvez o capítulo mais doloroso, aquelas que foram simplesmente abandonadas pela indústria depois de serem usadas até a exaustão, deixadas à própria sorte quando o mercado decidiu que seus ciclos haviam terminado. Neste dossiê, não estamos aqui para falar de decadência. Estamos aqui para investigar a transição humana. O que acontece quando o título de musa se torna um fardo? Como essas figuras históricas estão reconstruindo suas narrativas em 2026? Entre a cura mental, a reclusão estratégica e o desafio de envelhecer sob os olhos de uma nação que não perdoa a passagem do tempo. Se você busca a verdade por trás da cortina de veludo e quer entender o destino de quem já teve o mundo aos seus pés, você está no lugar certo. Inscreva-se no dossiê VIP e ative o sino de notificações. Aqui a fama é o ponto de partida, mas a verdade humana é o nosso destino. Ana Paula Arósio. O primeiro nome deste dossiê é, sem dúvida, o caso mais impactante de renúncia na história da televisão brasileira. Diferente de trajetórias onde a fama se apaga gradualmente, aqui o que houve foi uma interrupção abrupta e planejada. No auge de sua carreira e considerada a mulher mais bonita do país, ela decidiu que o sistema da fama não seria mais o seu ambiente. A ruptura definitiva aconteceu em 2010. Escalada para protagonizar a novela das 8 Insensato Coração, ela simplesmente não compareceu ao início das gravações em Florianópolis. O que se seguiu foi um dos maiores escândalos corporativos da TV Globo. A artista não apenas deixou o papel. Ela rescindiu seu contrato e iniciou um processo de blindagem total de sua vida pessoal. Ela entendeu que a engrenagem exigia dela uma exposição que ela não estava mais disposta a fornecer. O abandono aqui foi uma via de mão única. Ela abandonou o estrelato para retomar a posse de sua própria identidade. Atualmente, aos 50 anos, a artista vive um isolamento estratégico. Sua base fixa é em uma propriedade rural no interior da Inglaterra, onde reside com o marido. Hoje, ela leva uma vida dedicada à produção rural e à criação de cavalos, longe da agitação de qualquer centro urbano brasileiro. Sua rotina é pautada pelo anonimato. Recentemente, em 2025, houve um movimento pontual de reaparição. Ela participou de uma campanha publicitária de uma rede de farmácias e concedeu uma breve declaração ao programa Fantástico durante as celebrações do centenário da Globo. Mesmo com essa aparição relâmpago, ela deixou claro que seu retorno ao audiovisual não é uma possibilidade em discussão. Ela não se sente atraída pela nova dinâmica das redes sociais e recusa sistematicamente convites para entrevistas longas ou podcasts. O que vemos é uma mulher que trocou o luxo dos camarins pela tranquilidade do campo, mantendo uma saúde física e mental estável, justamente por ter se retirado do ambiente tóxico, da pressão estética e da cobrança por audiência. Sua conta bancária, fortificada por anos de contratos de publicidade e investimentos inteligentes no agronegócio, permite que ela viva sem depender da aprovação do público ou de novos convites de produtores. Ela é a prova de que a reclusão pode ser uma forma de poder. Enquanto o público ainda clama pelo seu retorno,
ela permanece em silêncio, provando que é possível ser uma das maiores celebridades da história de um país e, ao mesmo tempo, uma completa desconhecida na rua onde mora hoje. Monique Evans. Ela foi a maior modelo do Brasil nos anos 80, a primeira personalidade da mídia a entender e dominar o poder da lente. No entanto, essa mesma câmera que a glorificou como musa absoluta do carnaval e padrão inalcançável de beleza, também passou a registrar sua transição para um estado de fragilidade emocional profunda. Diferente do sistema televisivo que exige a máscara da perfeição inabalável, ela escolheu, ou talvez não tenha tido alternativa senão, mostrar as fissuras. Em 2026, seu nome está intrinsecamente ligado à conscientização e ao estigma do transtorno de personalidade borderline e da depressão severa. Atualmente, aos 69 anos, sua rotina é um reflexo direto do custo emocional de décadas sob pressão estética e julgamento público constante. Ela não mascara suas internações em clínicas psiquiátricas, tratando-as de forma objetiva como parte de um processo de manutenção vital. Hoje, sua presença nas redes sociais é um ciclo de transparência radical. Ela relata abertamente episódios de crises de pânico que a impedem de sair de casa e desabafos sobre o vazio que a persegue, transformando seu perfil em um diário de sobrevivência mental. O público, por vezes cruel, interpreta essa busca por acolhimento como carência, mas no contexto deste dossiê, entendemos como o abandono da imagem idealizada. O sistema que antes a aplaudia pela estética, hoje muitas vezes a ataca pela sinceridade sobre suas limitações. Ela vive o desafio de ser uma mulher madura que se recusa a sofrer em silêncio, expondo o que a indústria prefere esconder, que a fama não protege ninguém da dor psíquica, ao contrário, muitas vezes a acelera. O caso dela é um exemplo técnico de como o mercado consome o brilho da juventude e oferece pouco ou nenhum suporte quando as sombras aparecem. Ela relata com frequência a sensação de ter sido usada enquanto era o rosto comercial perfeito, sentindo agora o peso do descarte. Em 2026, sua luta é contra a invisibilidade e contra o preconceito de quem não aceita ver uma musa em processo de tratamento. Sua vida hoje é dedicada à busca por estabilidade. Ela permanece ativa, mas seu trabalho principal tornou-se a própria sobrevivência emocional em um ambiente digital que muitas vezes funciona como um tribunal. Ao expor suas batalhas, ela quebra o pacto de silêncio das estrelas da sua geração, provando que a glória do passado não garante a paz do presente, mas que a verdade, por mais dolorosa que seja, é a única ferramenta que lhe resta para não ser completamente apagada pelo sistema que um dia a coroou. Cristiana Oliveira. Eternizada como a Juma Marruá na primeira versão de Pantanal, Cristiana personificou a beleza rústica e a vitalidade. No entanto, os bastidores de uma estrela de seu calibre envolvem anos de gravações em condições extremas, dietas rigorosas e a pressão para manter uma imagem de juventude eterna. Em 2026, aos 61 anos, sua narrativa é marcada pela resiliência física. Diagnosticada com fibromialgia há vários anos, ela vive hoje um processo de saúde que exige disciplina militar e uma aceitação profunda de suas novas limitações. Atualmente, Cristiana enfrenta as consequências de problemas graves na coluna, agravados pelo desgaste natural e pelo estresse acumulado na carreira. Hoje, seu cotidiano é pautado por tratamentos de fisioterapia regenerativa e o uso de técnicas para o manejo da dor crônica. O que muitos chamam de afastamento das grandes novelas é, na verdade, uma escolha estratégica para preservar sua mobilidade. Ela não foi abandonada pelo talento, mas o sistema televisivo, com suas jornadas de 12 a 14 horas diárias sob luzes fortes e ar-condicionado, tornou-se um ambiente hostil para quem convive com dores neurálgicas constantes. Diferente das musas que se entregam ao isolamento, Cristiana Oliveira utiliza sua visibilidade para desmistificar a vida com doenças invisíveis. Hoje, ela divide seu tempo entre participações pontuais, palestras e o teatro,
um ambiente onde ela possui maior controle sobre seu ritmo de trabalho. Ela é a prova de que o custo invisível da fama também se manifesta nos ossos e nos nervos. Lucélia Santos. Se o sucesso fosse medido por alcance global, ela seria intocável. No entanto, o caso de Lucélia Santos é o exemplo técnico de como o sistema pode tentar silenciar uma voz que se torna politicamente incômoda, utilizando a arma mais cruel da indústria televisiva, a invisibilidade forçada. Eternizada como a protagonista da novela mais exportada da história do Brasil, Lucélia alcançou um status que poucas atrizes no mundo experimentaram. Contudo, em Hoje, sua história é lida através de um fenômeno conhecido nos bastidores como geladeira. O abandono, neste caso, não partiu da atriz, mas de uma estrutura que passou a dificultar seu acesso aos grandes papéis. Sua postura assertiva e seu ativismo político e ambiental ferrenho criaram um atrito com a imagem de mocinha dócil que o mercado tentou lhe impor por décadas. Atualmente, aos 68 anos, Lucélia Santos vive uma realidade de desapego do glamour convencional. Longe dos estúdios de teledramaturgia, desde que percebeu que o sistema não estava mais disposto a lhe oferecer desafios à sua altura, ela canalizou sua energia para o que considera sua missão vital, a causa ambiental. Em 2026, ela é uma das vozes mais respeitadas na defesa da Amazônia e dos povos originários, vivendo de forma austera e dedicada. Seu processo de saúde hoje é focado na vitalidade física através do contato com a natureza. Ela trocou o ar-condicionado dos camarins pelo ar puro das trilhas e montanhas, mantendo uma forma física que desafia as expectativas da idade. Para Lucélia, o esquecimento por parte das grandes emissoras foi o combustível para que ela se tornasse dona de sua própria narrativa. Ela não espera pelo telefone tocar. Ela cria seus próprios palcos no teatro engajado e em fóruns internacionais de defesa do planeta. O caso de Lucélia revela que o custo da fama para uma mulher autêntica pode ser o exílio artístico. Ela prova que a relevância de uma artista não depende de um contrato de exclusividade, mas do impacto que sua voz causa na sociedade. Ela foi abandonada pela teledramaturgia tradicional, mas acolhida por uma causa muito maior. Sua trajetória mostra que a liberdade tem um preço alto, mas para quem já conquistou o mundo, o maior luxo é não precisar mais agradar ao sistema que tenta te apagar. Bruna Lombardi. Bruna Lombardi nunca permitiu que o sistema a visse como alguém vulnerável ou abandonada pela indústria. Pelo contrário, ela executou uma transição de carreira que poucos artistas conseguiram. Deixou de ser a musa de novelas para se tornar uma autoridade em qualidade de vida. Mas essa imagem de perfeição inabalável carrega um custo invisível. Aos 73 anos, Bruna vive sob a pressão de sustentar um arquétipo de juventude e serenidade eterna, que exige uma disciplina quase sobre-humana. O desafio aqui é a manutenção de uma máscara de equilíbrio em um mundo cada vez mais caótico. Atualmente, Bruna não atua mais nos moldes tradicionais da teledramaturgia. Ela entendeu que o sistema televisivo é exaustivo e muitas vezes tóxico para a estética que ela decidiu preservar. Seu foco está na plataforma Rede Felicidade, onde ela atua como uma espécie de guia espiritual e mentora para milhares de seguidores. Seu processo de saúde é pautado pela medicina preventiva e holística, mas os bastidores revelam uma mulher que trabalha incansavelmente na produção de conteúdo, roteiros e palestras, muitas vezes sacrificando o descanso em nome da gestão de sua própria marca. O abandono, no caso de Bruna, foi o abandono do papel de mulher-objeto, que o cinema e a TV tentaram lhe impor nos anos 80. Ela se recusou a ser apenas um rosto bonito e assumiu o controle total de sua produção audiovisual ao lado do marido, Carlos Alberto Richelli. Hoje, ela prova que a autonomia é o melhor remédio contra a geladeira. Enquanto o mercado muitas vezes descarta atrizes maduras, Bruna criou seu próprio mercado, onde ela é a dona do roteiro, a diretora e a protagonista de sua própria mensagem. Samara Filippo. O caso de Samara Filippo
É um estudo técnico sobre a coragem de expor a face B do estrelato. Aos 47 anos, sua narrativa não é sobre a busca por novos papéis na ficção, mas sobre o enfrentamento público de realidades que o sistema televisivo sempre preferiu manter sob o tapete. Diferente de musas que optam pelo silêncio para preservar contratos de publicidade, Samara utilizou sua visibilidade para denunciar o custo emocional de ser uma mulher solo, sob o julgamento de uma sociedade conservadora. Ela personifica a luta contra o abandono de estrutura, o enfrentamento público de batalhas judiciais por patrimônio e a denúncia do abandono paterno. Ela entendeu que a imagem de família perfeita, muitas vezes exigida pelas marcas, era uma prisão que a impedia de tratar de sua própria saúde mental. Ao quebrar esse pacto de silêncio, ela foi, de certa forma, escanteada pelas produções tradicionais, que preferem atrizes que não tragam conflitos reais para a luz do dia. Atualmente, Samara Filippo atua como produtora cultural e voz ativa em plataformas digitais. Seu processo de saúde é pautado pela transparência radical sobre o esgotamento materno e as crises de identidade pós-fama. Ela não espera pelo telefone tocar para uma nova novela. Ela produz seus próprios espetáculos e conteúdos onde detém o controle total da mensagem. Para Samara, o custo invisível da fama foi a perda da autenticidade durante os anos em que precisou ser a mocinha dócil. Hoje, ela recuperou essa autonomia, mesmo que o preço tenha sido o afastamento dos grandes estúdios que não sabem lidar com uma mulher que se recusa a ser palatável. Em 2026, vemos uma profissional que transformou sua dor em um processo de libertação coletiva para outras mulheres. Ela não está na geladeira por falta de talento, mas por um excesso de verdade que o sistema ainda tem dificuldade em processar. Sua saúde mental hoje é o resultado de anos de terapia e da decisão de não mais esconder as cicatrizes de uma vida que, por muito tempo, foi vendida como um conto de fadas, mas que nos bastidores exigia uma renúncia severa de sua própria voz. Nívia Stellman. Nívia Stellman não foi esquecida pelo público, nem abandonada pela indústria por falta de rendimento. Ela tomou a decisão estratégica de abandonar o sistema brasileiro no auge de sua produtividade. Aos 51 anos, sua trajetória é o exemplo prático de como o ambiente de sucesso no Brasil pode se tornar insustentável para o sistema nervoso. A saída de Nívia do Brasil em 2017 foi um movimento de autopreservação. Diferente de outras musas que lutam para recuperar o protagonismo, ela identificou que a combinação entre o assédio da fama e a insegurança pública do país estava gerando um custo biológico insuportável. Ela relata que o pânico, que a paralisava nos bastidores das grandes produções, foi o sinal definitivo de que o sistema de estrelato da Globo havia se tornado tóxico para sua integridade. O abandono aqui foi geográfico e profissional. Ela abandonou o status de celebridade nível A para recuperar o status de cidadã comum. Atualmente, residindo em Orlando, nos Estados Unidos, Nívia Stellman personifica a nova fase das ex-musas. Ela não depende mais de escalas de gravação de 14 horas ou da aprovação de diretores de elenco. Atua no mercado imobiliário e no setor de câmbio, além de manter uma presença lucrativa como influenciadora digital. Seu processo de saúde é focado na estabilidade emocional. Ela trocou o reconhecimento nas ruas do Rio de Janeiro pela segurança de uma rotina onde pode transitar sem o peso do julgamento constante sobre sua aparência ou vida pessoal. O caso de Nívia prova que o sucesso pode ser uma armadilha se não houver um plano de saída. Ela é uma mulher que venceu o pânico através da distância. Ela não está na geladeira, ela desligou o aparelho. Embora tenha feito participações pontuais, como em Verão 90, ela deixou claro que sua prioridade é o luxo da paz. Ela é a prova de que o custo invisível da fama pode ser interrompido, desde que a artista tenha a coragem de trocar os aplausos pela liberdade de uma vida protegida pelo exílio voluntário. Luma de Oliveira. O caso de Luma de Oliveira é um estudo sobre a gestão do declínio biológico em uma indústria
que só valoriza a juventude erotizada. Aos 61 anos, ela vive um isolamento, mas a análise técnica revela ser um recuo estratégico para preservar o mito. Luma entendeu, antes de muitas de suas contemporâneas, que o sistema que a coroou como rainha das rainhas era o mesmo que a descartaria impiedosamente ao primeiro sinal de envelhecimento. Sua reclusão, intensificada, é uma forma de não permitir que o público veja a vulnerabilidade do tempo. Ela abandonou o palco antes de ser convidada a sair. Após enfrentar o turbilhão mediático do seu casamento com Ike Batista e as polêmicas financeiras que se seguiram, ela escolheu o silêncio como sua última forma de poder. Atualmente, Luma de Oliveira dedica sua rotina quase exclusivamente ao ativismo pela causa animal e à vida familiar discreta. Ela não frequenta mais os camarotes da Sapucaí, nem aceita convites para programas de auditório que buscam explorar sua nostalgia. Seu processo de saúde é estável, focado em uma vida caseira e longe dos excessos estéticos que consomem outras musas de sua geração. Ela trocou o barulho da bateria pelo silêncio de sua mansão, onde protege sua imagem de qualquer nova controvérsia. Miriam Rios. O caso de Miriam Rios é um exemplo técnico de como o sistema televisivo brasileiro lida com a transição da juventude para a maturidade, através do descarte silencioso. Aos 67 anos, sua história é um testemunho de como a espiritualidade e o empreendedorismo tornaram-se ferramentas de sobrevivência para quem foi abandonada pela teledramaturgia tradicional. Diferente de quem escolheu sair, Miriam Rios experimentou o custo invisível da invisibilidade etária. Após décadas como estrela da Globo e uma vida pública intensamente ligada ao cantor Roberto Carlos, ela sentiu o sistema fechar as portas conforme os papéis de mocinha desapareceram. Hoje fica claro que a indústria não soube integrar sua imagem madura em projetos de relevância, empurrando-a para a geladeira por anos. O abandono aqui foi institucional. O mercado usou seu rosto para vender o ideal romântico dos anos 80, mas não ofereceu suporte para sua evolução como atriz veterana. Atualmente, Miriam Rios divide seu tempo entre o teatro, o empreendedorismo no ramo óptico e a comunicação religiosa. Seu processo de saúde em 2026 é marcado pela superação de desafios auditivos severos que, há alguns anos, ameaçaram sua capacidade de atuar. Ela enfrentou cirurgias e um longo processo de reabilitação com uma disciplina que a teledramaturgia não acompanhou. Em 2026, sua voz é ouvida em emissoras católicas e em seus próprios canais digitais, onde ela detém o controle da narrativa que a TV aberta lhe negou. Miriam Rios representa a musa que se recusou a aceitar o papel de esquecida. Ela utilizou a fé como um escudo psicológico contra a rejeição de um sistema que a descartou assim que os primeiros sinais do tempo surgiram. Ela não espera pelo convite da Vênus platinada. Ela construiu seu próprio palco, provando que a dignidade da veterana vale muito mais do que a nostalgia do passado. Ingra Liberato. Fechamos este dossiê com o caso que melhor ilustra a tese do custo invisível da glória. Ingra Liberato, musa absoluta de produções que definiram a estética da TV brasileira nos anos 90, viveu o sucesso de forma traumática. Aos 59 anos, sua trajetória é lida como um processo de cura por desapego. Ela não foi abandonada pelo público. Ela foi asfixiada pela expectativa de um sistema que exigia dela uma perfeição que ela não estava disposta a sustentar. Ingra viveu o que poucos artistas admitem: o pavor do próprio estrelato. No auge, o sistema a colocou em um pedestal de musa da natureza, mas os bastidores revelavam uma mulher lutando contra bloqueios criativos e crises de identidade. Hoje, ela analisa sua saída dos grandes holofotes não como um fracasso, mas como uma libertação. Ela abandonou o ego da estrela para salvar a saúde da mulher. O sistema a queria como um símbolo eterno de Pantanal, mas ela escolheu o caminho da escrita e da terapia para processar as cicatrizes que a fama precoce deixou. Atualmente, Ingra Liberato
é uma escritora e terapeuta respeitada, utilizando sua experiência para ajudar outros a navegarem pelas pressões da vida pública. Suas aparições na tela são raras e extremamente selecionadas, apenas em projetos que respeitem sua nova frequência vibracional. Ela trocou a busca desenfreada por audiência pela busca profunda por sentido, vivendo de forma leve e desconectada da necessidade de aprovação externa que consome tantas de suas colegas. Ao analisarmos estas 10 trajetórias, a conclusão para o dossiê VIP é clara. Em 2026, a sobrevivência no mundo do entretenimento não depende do brilho constante, mas da capacidade de se reinventar longe dele. O custo invisível da fama, pago em saúde, privacidade e liberdade, prova que a geladeira muitas vezes é um refúgio e o esquecimento pode ser uma escolha política de quem não aceita ser apenas um produto descartável, seja pela reclusão radical de uns ou pela resistência pública de outros. Estas musas nos ensinam que o verdadeiro sucesso é ser dono da própria história, quando as luzes da maior emissora do país se apagam. Elas enfrentaram o sistema, sobreviveram ao descarte, e hoje, cada uma a seu modo, definem o que é envelhecer com dignidade sob o olhar de uma nação. Qual dessas histórias mais te surpreendeu? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça, se você quer continuar decifrando os segredos e os destinos das maiores personalidades do Brasil, inscreva-se no Dossiê VIP. Até o próximo vídeo.